E aí, hoje eu vim trazer 3 dicas incríveis para você melhorar o seu sono e acabar de uma vez por todas com a insônia. Mas primeiro, você precisa saber se você tem insônia de verdade. Por exemplo, né, tem gente que come mal o dia inteiro, que é sedentário, tem gente que fica até tarde no Netflix, né, ou no celular. Tem gente que come muito à noite e aí vem dizer que tem insônia, né? Será? Se você se encaixa em algum desses exemplos aí que eu dei, tá? Você não tem insônia, você só precisa tomar vergonha na cara, né? E melhorar o seu estilo de vida. Então, primeiro de tudo, você precisa entender que dormir mal favorece a perda de massa muscular, compromete a saciedade, dificulta o emagrecimento, mesmo que você cumpra a dieta à risca, e ainda aumenta a vontade de se consumir porcaria ao longo do dia, né? Tipo comida industrializada, comida açucarada, cheia de farinha branca, de gordura. Então, que fique claro que independente da dieta, dormir mal potencializa a predisposição para doenças, principalmente obesidade e diabetes. Se você é do tipo que treina, faz dieta e os resultados não chegam nunca, você precisa avaliar como é que está o seu sono. E também é importante você saber que uma noite de sono mal dormida é capaz de desequilibrar todo o seu sistema nervoso e piorar muito a sua memória, a sua concentração, a sua atenção, a sua cognição. E isso afeta até as suas emoções. E no fim, é óbvio que isso vai resultar em pior desempenho de produtividade, né? Tanto na escola quanto no trabalho. Porque o sono serve justamente para descansar e principalmente para limpar o seu cérebro. Então, se o seu organismo não tem uma noite de sono reparadora de verdade, ele não vai ter a capacidade de descansar de verdade, né? De restaurar as células e os neurônios. Então não adianta você ficar trabalhando até tarde, você ficar vendo TV até tarde, porque mesmo que você durma 8 horas por noite, esse dormir tarde e acordar tarde não vai ser capaz de ser um sono reparador. E outra coisa importante, sono e imunidade andam lado a lado, tá? O sistema imune também fica comprometido se você não dorme bem, porque é justamente durante o sono que a imunidade meio que se refaz. E um sistema imunológico bem preservado, a gente já sabe que é essencial para a sobrevivência, né? Você precisa de uma boa qualidade de sono para que as suas células de defesa sejam restauradas, porque é isso que vai garantir a produção adequada de anticorpos. Se você dorme mal, você tem menos anticorpos e isso favorece a ocorrência de doenças. Então, mais importante do que dormir 8 horas por noite é dormir bem, tá? Isso é que turbina a sua imunidade. Outra coisa importantíssima é que praticamente todos os hormônios são regulados durante o sono. Quando eu falo de hormônio, tá? Para de pensar em bomba. E quando eu falo de hormônio, eu tô falando do hormônio do crescimento, do hormônio que regula a saciedade, que regula o seu humor, que faz o fígado funcionar, que controla o açúcar no sangue, que te faz dormir bem. Praticamente todas as funções do corpo são os hormônios que controlam. E o principal hormônio do sono, você já deve saber, né? É a famosa melatonina. A melatonina é que regula o seu sono. Tem gente que toma cápsula de melatonina, né? Sem precisar. E isso é uma loucura, tá? Porque se você toma melatonina artificial, você acaba prejudicando a produção natural desse hormônio no seu corpo. Então entenda que o corpo é plenamente capaz de produzir melatonina de forma excelente, desde que você ofereça as condições necessárias para isso. Às vezes, o pouquinho que você muda o seu estilo de vida, o seu organismo já vai começar a produzir melatonina de forma muito mais eficiente. E aí, onde é que está o segredo do negócio, né? O corpo, ele só produz melatonina no escuro. Mas aí a gente fica na rua até tarde, a gente trabalha até tarde, a gente fica na luz artificial da casa, do computador, da TV, do celular. Ou seja, você fica exposta à luz artificial. E aí o sono não vem nunca, porque a melatonina só é produzida no escuro. E não é difícil de explicar por que você dorme tão mal hoje, não. É simplesmente porque você se treinou para isso. Ninguém começa a dormir mal do nada, né? De um dia para o outro, tá? Foram anos se dedicando para essa tarefa. Por exemplo, né? Numa semana você ficou até tarde vendo sua série favorita lá no Netflix. Na outra semana você foi 3 dias seguidos por happy hour com os amigos, né? Aí na outra semana você teve que trabalhar até tarde a semana inteira. Depois, na outra semana, você ficou até tarde lendo um livro.
Então perceba que isso tudo aconteceu porque você tomou um conjunto de decisões erradas. E não é o caso se você faz isso vez ou outra. Eu não estou falando apenas dessas 3, 4 semanas aí que eu dei de exemplo. Eu estou falando de anos fazendo isso. E eu aposto que você faz sem perceber. Porque hoje a mania que a gente tem é justamente de usar o tempo à noite, que é o único tempo livre que a gente tem, para fazer as coisas. Então a gente fica no computador fazendo um trabalho que está atrasado, a gente aproveita esse horário à noite para ler um livro, né, já que os filhos estão dormindo. Então você vai acostumando o seu cérebro a essa rotina e cada vez mais você força um pouquinho esse limite. E assim, não é difícil de entender que se você dorme tarde, você vai acordar um pouco mais tarde. E se você acorda um pouco mais tarde, é óbvio que você não vai conseguir dormir mais cedo, né, nesse mesmo dia. E isso vai se tornando um ciclo vicioso, um ciclo sem fim. E pior ainda é você dormir tarde e ter que acordar muito cedo, né? Porque aí você está se privando ainda mais dessas horas de sono reparadoras. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas ficam acordadas até tarde fazendo coisas inúteis, ficam passando tempo. Fica no Instagram, fica no Facebook, fica em grupinho de WhatsApp. E aí a pessoa dá a desculpa de que fica em rede social porque tá sem sono. É claro que você tá sem sono. É claro que o seu sono não vai chegar, porque você tá estimulando o seu cérebro o tempo todo com a luz do celular, com a luz da TV. E não vem pra mim com esse papo de que você é noturno, tá? Isso não existe. O ser humano não é um animal noturno. Você só é noturno porque existe luz elétrica, porque existe internet, né? Porque à noite você não enxerga, tá? O olho do ser humano não enxerga à noite, porque à noite foi feita para o ser humano dormir. E como que você pode dizer para alguém que você é noturno, tá? Pelo amor de Deus. Se você é noturno é porque você não acorda cedo e não gasta energia suficiente durante o dia e aí acaba ficando sem sono à noite, né? Óbvio. Mas então, vamos lá para as dicas para você dormir melhor. Às vezes a pessoa só pensa em tomar uma coisinha, né? A tal da pílula mágica. Será que tomar melatonina resolve? Tomar um chá? Depende. É muito mais complexo do que isso. É preciso pensar em vários alvos para melhorar a sua qualidade do sono e equilibrar o seu organismo. Bora para a primeira dica, tá? Você precisa de ambiente escuro e calmo. O adequado, né, o ideal, o sonho é você dormir antes das 22 horas. O que eu sei que atualmente é muito difícil, tá? Mas antes da meia-noite, com um pouquinho de boa vontade, com organização e com menos mimimi, você consegue. E pelo menos no começo, até você se acostumar, você pode ligar o despertador do seu celular para 22 horas, por exemplo. Aí, a partir desse horário, você já começa a se organizar para dormir, já apaga as luzes da casa, já sai de frente da TV, já desliga o computador. Inclusive, usar luzes amarelas em casa pode ser uma boa opção, tá? Porque a luz branca impede a fabricação de melatonina. Então, nessa fase, no escuro e sem barulho, é que começa a conversão de serotonina em melatonina. Outra coisa, em ficar sem barulho no quarto inclui não deixar os animais dormirem no seu quarto, tá? Os animais têm hábitos diferentes do nosso. Então, alguns animais acabam fazendo muito barulho, outros roncam, né? Então, muita gente dorme mal por causa dos pets, né? E nem percebe. Tem gente que acha que dorme bem porque não acorda à noite, né? Ou porque dorme essas 8 horas ideais seguidas. Mas nem sempre isso significa que você teve aquele sono adequado, aquele sono reparador. O sono, para ser bom, precisa ser reparador. Tem gente que precisa dormir 10 horas, tem gente que precisa dormir 8 horas, tem gente que dorme 5, 6 horas por noite. Menos do que isso, eu não recomendo, não é saudável. Então, essa primeira dica tem a ver com preparar o ambiente para que ele se torne propício para você chamar o sono para você, tá? Então, evite barulho dentro de casa, evite TV, evite computador. Então, essa dica da luz amarela, por exemplo, você pode ter só um abajur na sua casa com essa luz amarela e você pode ir para o quarto com todas as luzes da casa apagadas e aí você usa essa luz amarela para fazer a leitura do seu livro, porque isso também é relaxante. Segunda dica para melhorar o seu sono: não jante de forma errada. Só com o jantar é possível você saber se você vai dormir bem ou não. Quando você come alguma coisa com alto índice glicêmico, né, ou seja, farinha branca, tipo pão, pizza, macarrão, lasanha, biscoito, doce, tudo isso fatalmente vai prejudicar o seu sono, porque esse excesso de açúcar no sangue vai prejudicar a produção de substâncias que preparam o seu corpo para dormir. Então, o ideal é você jantar pelo menos 3 horas antes de dormir e tomar muito cuidado com o que você come. Você tem que comer algo leve. Se você comer uma carne muito gorda, se você comer muito doce ou se você consumir álcool,
tudo isso vai afetar a sua qualidade de sono. Então, umas 3 horas antes de dormir, você pode fazer um jantar bacana. Você pode comer uma batata cozida, mandioca, arroz integral, macarrão integral, um franguinho grelhado, um peixe, ovo cozido, ovo frito. E se você sentir fome perto da hora de dormir, né, por volta aí de 21, 22 horas da noite, você precisa se preocupar em fazer uma refeição de baixo índice glicêmico. Então você pode comer um ovo cozido, você pode comer uma fruta com whey protein, por exemplo, tomar uma vitamina de abacate, porque esse tipo de refeição não vai elevar a sua insulina, porque a insulina alta vai atrapalhar a qualidade do seu sono. E mesmo que você durma bem após comer, né, um pratão de comida, esse sono não vai ser reparador. Então presta atenção no que você está comendo à noite. Terceira dica, evite beber muita água ou muitos líquidos à noite para não ter que acordar para fazer xixi. O nosso sono é composto por 4 fases. Cada fase tem uma função reparadora, ok? E o esperado é que você passe por essas fases mais de uma vez ao longo da noite. É isso que faz com que o sono seja reparador. Só que quando você acorda para ir ao banheiro fazer xixi, você não volta para a fase que você estava, você reinicia o ciclo. E dessa forma você acaba precisando passar por esse ciclo aqui mais vezes, porque passar por todas essas fases do sono é obrigatório para o sono ser reparador de verdade. Também é importante você beber mais líquidos durante o dia, porque a desidratação também pode acabar causando inchaço. E pode ser que o seu corpo esteja drenando esse inchaço à noite. E por isso você tem que acordar, né? Fica apertado durante o seu sono para fazer xixi. Lembrando que esse inchaço à noite pode ser desidratação ao longo do dia, mas também pode ser corpo inflamado. Então, alimente-se melhor, faça exercícios físicos e tente se estressar menos para o seu corpo não ficar tão inflamado durante o dia. Então, olha só, para resolver isso de forma simples, tá? Se você tem dificuldade só para pegar no sono, até é fácil de resolver, né? Porque geralmente você só precisa mudar o seu comportamento. Logo, a cura é justamente essa, mudar o seu comportamento. Então você precisa pensar em deixar o seu quarto mais escuro, né? Colocar janela blackout ou papelão ou pano, qualquer coisa. Não ligar a TV, não usar o celular nem o computador, porque a luz branca impede a produção de melatonina. E se você quer começar a dormir melhor, mais cedo, né, muda o seu comportamento. Se você tentar isso por algum tempo, né, sei lá, por pelo menos um mês, insistindo de verdade, sendo forte, sendo corajosa, sendo consistente, sem reclamar, tem grandes chances de você melhorar a sua vida e a sua saúde todinha. Então faz o que tem que ser feito sem achar que precisa tomar alguma coisinha e leva isso para a sua vida. A busca por remédio deve sempre ser secundária. Antes de tomar alguma coisa, algum remédio, né, tenta ajustar a sua alimentação, tenta mudar o seu estresse, procure se exercitar. Porque na maioria das vezes isso tem jeito, tá? É só você se esforçar um pouquinho, ter um pouquinho mais de comprometimento com você, com a sua saúde, em melhorar o seu estilo de vida. E aí, se você tentar tudo isso e não der certo, né, você vai precisar investigar mais profundamente as causas que podem estar atrapalhando o seu sono, seja uma causa metabólica, né, uma doença ou alguma causa emocional. Então, dê mais valor à qualidade do seu sono, tá? Porque dormir bem é obrigatório para ter saúde, é obrigatório para emagrecer e para ganhar massa magra. Mas você só consegue dormir bem se você come boas quantidades de proteínas, boas fontes de gordura e bons carboidratos e ingere quantidades adequadas de vitaminas e de minerais. E você também precisa ser fisicamente ativo, né? Porque pessoas sedentárias não dormem bem. Então, o comportamento saudável na sua vida é essencial para a sua saúde e para uma boa noite de sono, entendido? É isso, gente! Se você gostou dessas dicas, não deixa de curtir o vídeo aqui, se inscreve no meu canal também, que eu vou sempre trazer vídeos bacanas com dicas de saúde para melhorar o seu estilo de vida. Beijo no coração!